voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Eu devo a tanta gente. Rapaz, 12:07 já, 12:07, já estamos na tarde desta sexta-feira, ponto final aqui na Voz do Povo, desta sexta-feira, para estabelecer o colóquio. Desde já com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui. Boa tarde, Caio, tudo bem? Boa tarde, Ivan. Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, hoje você começou o programa entrevistando as candidatas à Rainha do Rodeio. Foi. Vamos colocar, duas jovens mulheres, né? Duas moças. Muito bonitas. Moças muito bonitas, sim. Depois você seguiu o Fortes programa candidatas ao título. com a doutora Priscila, que é uma mulher muito bonita também. Também. Me surpreendeu saber, eu vou perguntar a ela, de que concurso ela participou, porque eu organizo concurso já faz algum tempo. Talvez ela tenha participado até de um dos concursos que eu organizei. Talvez, quem sabe. Como as meninas que estiveram aqui, a Luana e a Hanna. Foram as duas moças que estiveram aqui, que concorrem ao título de Rainha e de Princesas do Rodeio de Limeira. Agora, Ivan, eu gostei demais de conhecer o Filipão. Felipão, grande Felipão palmeirense. Ele e todos de quatro nós costados. Aqui, da educadora. Mas o Felipão, Eu e todos nós gostamos de conhecê-lo. O Felipão é assim, o Felipão é um cara que é impressionante. Eu vou com ele em algum lugar, ele é marcante, sabe? Depois eu retorno, depois de um longo tempo, as pessoas... E o seu filho? E o Felipão? Cadê o Felipão? Cadê o Felipe? Ele tem carisma. Aproveito para mandar um beijo para ele. Não sei se ele está nos ouvindo agora ou não. Deve estar. Mas um beijo, um abraço pro Filipão. Volte quando quiser. E Felipão, cara, venha fazer um programa de rádio um dia com a gente carisma. aqui. Não brinca, Caio. Não fala essas coisas, cara. Pelo amor de Deus. Agora, ele me disse uma coisa que eu fiquei a pensar. Disse que o pai dele, quando o Santos perde, o pai dele até chora. Não é verdade. Ele disse Felipão. pra mim, quando o Santos perde, meu pai até chora. Não, Felipão, não chega tanto. O meu coração fica amargurado, mas não chega tanto. Verter lágrimas ainda não é. Não, Felipão, para de exagerar, Felipão. Bom, o Santos que perdeu a Copa do Brasil, né? Tudo indica que sim, perdeu a Copa do Brasil e tudo indica que perdeu o Campeonato Brasileiro também, né? Porque o time está desacertado, né? Não é que... você vê que há um desacerto. E agora, o presidente do Santos deu uma entrevista agora para uma emissora de rádio da capital, essa semana, e ele falou uma coisa que a gente mais ou menos imaginava que era o que estava acontecendo, por porquê da demissão do Dorival. Ele falou, assim, né, por cima, né, ele falou, olha, estava havendo um problema de gestão do elenco. Ou seja, o Dorival estava tendo problema com o elenco. Administrar o vestiário, né? O vestiário, exatamente. O que não deve ser fácil no elenco que tem Lucas Lima, Ricardo Oliveira. Como não deve ser fácil para o técnico do Palmeiras, que tem um elenco ainda mais estrelado. Técnico nenhum não do deve ser futebol fácil para o Zé né? Ricardo no Flamengo. Não deve ser fácil para técnico nenhum do futebol brasileiro. Imagine só, você tem no Flamengo o Diego, o Geovânio, o Everton Ribeiro, o Guerreiro, o Damião, e todo mundo quer jogar. Coejar, tá chegando o Mancoejo, chegando o Giovani, o Vinícius Júnior. Você tem que escolher 4 para jogar. E você todo tem mundo 7 ou 8 querendo jogar. Todo mundo quer jogar. No Palmeiras você tem Felipe Melo, Michel Bastos, Tietê, Moisés, que vai voltar da contusão. E veja, cara. Guerra, Borja, Eric, William, Keno, Roger Guedes. E só 4 podem jogar. Você está falando de um problema de dentro do vestiário. Um treinador com 30 caras. Tem um treinador com 30 caras e você tem que escolher 11 desses 30. No caso de Palmeiras e Flamengo, muito mais do que 30. Mas vamos deixar por 30. É um treinador com 30 caras que tem que escolher 11. Ele tem que escolher 11 desses 30. Isso já tem um problema lá dentro do vestiário, certo? No dia a dia, todo santo dia, você chega lá, você tem 30 negros te olhando
você só pode escolher 11. E todos eles no mesmo patamar salarial, né? Todos eles em 200, 300, 500 mil reais por estão mês. com 750, 800, Exatamente, né? um No Flamengo milhão. vai ter isso, né? No milhão. Palmeiras vai ter isso. E aí, além disso, você tem empresários mil de todos esses caras indo lá na diretoria do clube, buzinando na orelha da diretoria do clube o dia inteiro em cima de você. Não, mas esse técnico é isso, esse técnico é aquilo, esse técnico não sei o quê. Quer dizer, a vida de um cara desse não deve ser fácil. E o Palmeiras... Tanto você vê Muricy... Palmeiras agora quer Diego Souza. Muricy ficou doente. Ficou doente. Quantos outros Não pode ficam? mais trabalhar no Que é futebol. aquele, como é que chama aquele que era do Botafogo, que teve um ataque Ricardo cardíaco? Gomes. O Ricardo Gomes teve um Não, ataque Ricardo cardíaco. Gomes teve um problema no cérebro, né? Teve Então, uma... não foi um ataque cardíaco que ele teve no banco? Não, derrame, não, uma coisa, derrame uma cerebral. coisa assim. Um banco de reservas. Um ataque isquêmico, alguma coisa assim. Não foi cardíaco, não. Foi Não. neurológico o problema dele. Cara, isso é para deixar... Esses caras... esses caras, eu falo que esses caras têm que ganhar bem. O técnico de futebol tem que ganhar bem. Porque esse cara sofre pressão o tempo inteiro, o dia inteiro, de todo lado. Mas você imagina que a saída do Flamengo, a saída para o Flamengo, seja contratar Giovânio e Everton Ribeiro? A saída para o Palmeiras é contratar Diego Souza. Onde vai jogar o Diego Souza nesse time do Palmeiras? Pois é. Onde vai jogar? Pois é. Porque em tese os titulares são Felipe Melo, Tietê, Guerra, Dudu, Borja e Roger Guedes. Onde vai jogar o Diego Mas Souza? o Cuca... mas o Borja vai sair Então. para jogar o Diego Souza, mas o Borja custou 40 milhões. É patrimônio do clube, que não Mas pode o ficar Cuca- sentado no banco. O Cuca chegou pedindo contratação, amigo. O Cuca chegou no Palmeiras pedindo contratação. Certamente, Diego Souza é pedido do Cuca. Eu não sei se o Palmeiras já contratou ou não o Diego Souza, mas o Acho Diego que ainda Souza não. deixou o Palmeiras de uma maneira não muito bonita, né? Não, Brigando com a torcida. Mas certamente é pedido do Cuca. O Cuca pediu. Ele chegou pedindo jogador. Ele falou, aí saiu o Gabriel Jesus. Ah, não, a gente tem que repor. Tá bem, saiu o Gabriel Jesus e o Palmeiras trouxe Guerra e Borja, Então. né? Campeões ano passado com o Atlético Nacional O Berril, da Colômbia. o Berril no Flamengo, eu vi vários jogos do Flamengo, o Berril jogando bem. Alguns jogando mal, mas muitos jogando bem. Contra o Santos fez um golaço. Não só o golaço, jogou bem o jogo todo e fez um golaço contra o Santos do Berril. Aí é que eu lhe perguntei, outro dia que você falou do Giovânio, o Giovânio chegando no Flamengo. Mas vai tirar quem? Vai tirar o Berril? E agora? Talvez a grande vantagem do Corinthians, a despeito da... Eu vou colocar como deficiência técnica, porque o Corinthians não é tecnicamente o melhor time do Brasil, aliás, está longe de ser, é o fato de que no elenco do Corinthians ninguém ganhou nada, à exceção do Fagner e do Cássio. Ninguém lembra do Pablo jogando aqui no Brasil, esse bom zagueiro Pablo. O Guilherme Arana tem 19, 20 anos. Quando o Corinthians foi campeão brasileiro, ele era reserva do Wendel, quando ele surgiu para o futebol. Ninguém sabe de onde veio o Balbuena, mas certamente não é, até pela idade, um jogador campeoníssimo. O Fagner e o Cássio, sim. Agora o Gabriel, não. O Maicon, não. O Jadson, talvez seja. O Rodriguinho, no último título brasileiro do Corinthians, era reserva. E o Jô, talvez o Jô tenha rodado muito e ganhado campeonatos importantes por aí. Mas é fundamental que se diga que no banco do Corinthians tem Léo Príncipe, Léo Santos, Marciel, Pedrinho, Carlinhos, todos criados na base do Corinthians, que não ganharam nada ou que ganharam pouca coisa de relevante. Fica mais fácil assim para um treinador administrar. Você imagina o treinador quando olha para o Felipe Melo, eu vou tirá-lo do time. Ou olha para o Dudu, eu vou tirá-lo do time. Ou vou tirar o Tietê do time. Ou vou tirar Guerra e Borja do time. É muito mais complicado. Mas tem muito mais qualidade técnica, não há dúvida. Não há dúvida. Mas o palmeirense não aguenta mais procurar desculpa para esse time que não está jogando, né? O Palmeiras que ganhou da Ponte com as calças na mão, ganhou do Atlético Goianiense com as calças na mão, quase perdeu para o Cruzeiro, mas conseguiu um empate heróico. Não há dúvida, foram 2 jogos, né? Primeiro tempo do Cruzeiro, segundo tempo do Palmeiras. Mas o Palmeiras tomou 3 gols em casa do Cruzeiro. E a vida do Palmeiras, não se enganem, não é tão fácil assim, porque qualquer empate, à exceção do 3-3 lá em Minas Gerais, é do Cruzeiro.
E uma Palmeiras- vitória simples do Cruzeiro classifica o Cruzeiro. O Então, Palmeiras tem um elenco qualificado e tem conseguido resultados. esse ano não, né? Esse Não. ano já perdeu. O Paulista está em vias de ser eliminado da Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil ele conseguiu empate em casa. Ele pode. Porque o Palmeiras não Mas pode. tem o gol Palmeiras não qualificado, tem- Ivan. Tem o gol qualificado, Sim. ele tomou 3 gols em Mas casa. o Palmeiras não pode vencer o Cruzeiro fora de casa? Pode, claro que pode. Claro que pode, claro. Tem condição de vencer o Cruzeiro fora. Porque o Palmeiras tem obtido resultados. O que o Palmeiras não está apresentando é um futebol que inspire confiança. Sim. A irregularidade do time do Palmeiras não dá confiança ao seu torcedor, né? Agora, resultados tem obtido. E aí é que é a questão, até quando vai isso? Até Outro dia onde vai eu isso? ouvi um cronista dizer que o Cuca não teve tempo para trabalhar o elenco. Mas ninguém está tendo. Minha gente, o Ninguém Cuca tá tendo. foi campeão brasileiro com esse elenco ano passado. Ninguém Do time tá tendo. titular do Palmeiras, o único que saiu foi o Gabriel Jesus. A base do Palmeiras é a mesma do ano passado. Ninguém está tendo. O Santos saiu do Rio de Janeiro e foi para Goiás. Saiu do Rio de Janeiro, perdeu para o Flamengo, pegou um voo, foi para Goiás. Não tem tempo de treinar, amigo. O técnico Amém, não Ivan. tem tempo de botar o elenco em campo e falar assim, gente, vamos ensaiar uma jogadinha? Mas cabe dizer que o Dorival teve tempo de trabalhar o Santos porque ficou lá um ano e meio. Dorival O teve. Leverkusen não teve ainda. Dorival teve tempo de trabalhar, por exemplo, fazer algum trabalho técnico, e tático. Porém, agora o presidente falou, olha, estava com problema de gestão do elenco, tá vendo como é que é o Agora, negócio? dizer que o Cuca não teve tempo para trabalhar o Palmeiras é mais uma, Não, mas não tem, cara. uma desculpa dos palmeirenses. Não tem, O cara. Cuca foi campeão brasileiro com esse time, Ivan. Mas e Não daí? mudou nada. E daí? Não Não, mudou nada. mudou, perdeu o Gabriel Jesus, Não perdeu o mudou seu nada. mais importante Não mudou jogador. nada. Fernando Praz era o titular. O Fernando Praz machucou, jogou o Jailson. Jailson voltou para o banco. Fernando Praz, que era o titular, continua titular. Jean estava no elenco. Titular. Mina estava no elenco. Edu Dracena estava no elenco. Zé Roberto estava no elenco. Sim. Egídio estava no elenco. Mas você tinha Gabriel Jesus. É a mesma coisa o Muricy quando treinou o Santos com o Neymar. Ele ganhou a Libertadores da América, o Muricy com o Santos de Neymar. E aí aquele negócio. Gente, hoje nós não estamos num bom dia. O time não está jogando bem. O time não está rendendo. Estamos tomando sufoco do adversário. Joga a bola no Neymar. Que o Neymar resolve. Ivan do O céu. Palmeiras fazia isso com Ivan o do Gabriel céu. Jesus. Palmeiras continua com o Tietê no elenco. O volante, o Thiago Mendes. Thiago Mendes é do São Paulo, né? Thiago Santos. Continua lá. Era titular do Palmeiras ano passado. Contrataram o Felipe Melo no lugar dele. Sim. Trouxeram o Guerra. Ah, mas o Palmeiras perdeu o Cleiton Xavier. Não jogava. Perdeu o Rafael Marques. Não jogava. Deve perder o Fabiano, lateral. Não jogava. Perdeu o Alexandro. Horroroso, Alexandro. Não joga em lugar nenhum. Não, nós temos um problema. Dizer que o Cuca não teve Não, tempo. não. Que conversa eu é acho, essa? eu Que acho, conversa eu é acho essa? que é isso mesmo. O Cuca não teve tempo de treinar esse time, dar uma cara a esse time do jeito que o Cuca gosta de ver o seu time jogando. Nós temos um problema sério de organização no futebol brasileiro. O Sport Recife, olha que nós estamos falando, nós não estamos falando de nenhum clube. Foi campeão pernambucano ontem. Nós não estamos anteontem. falando de nenhum clube de São Paulo, nós estamos falando de nenhum clube do Rio de Janeiro. Nós estamos falando do Sport Recife, lá de Pernambuco, que não é o centro mais adentado do futebol brasileiro. Disputou o título do campeonato agora. E ganhou. Agora. Então, E para os Agora. menos avisados, o Luxemburgo pode dizer: fui campeão pernambucano. É. Que conversa, né? o time que perdeu lá, o conversa, né? Salgueiro, né? O Salgueiro está reclamando até agora do gol que tomou. Estão reclamando uma barbaridade do gol que tomaram lá, viu? Então nós temos um problema sério, Caio Bortolã, de organização do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é totalmente desorganizado. Agora houve uma tentativa, houve uma reunião, inclusive lá na tal de Comembol. Eu concordo que o futebol brasileiro é desorganizado. Completamente. Mas eu não concordo com o fato de que o Cuca não teve tempo para Não, trabalhar. ele não tem. Nenhum técnico tem tempo de trabalhar com jogo quarta e domingo, quarta e domingo, O Cuca quarta e conhece domingo. como ninguém o Palmeiras por dentro e o Cuca conhece como ninguém o elenco do Palmeiras. E o elenco do Palmeiras, campeão do ano passado, não piorou, só melhorou. Aqui, Só melhorou. Aqui, Mandaram a porcaria ó, embora, à exceção do Gabriel Jesus, e o Palmeiras contratou O ano passado- 14 ou 15 jogadores bons. O ano passado, o Santos estava mais organizado no ano passado. O Santos, no ano passado, teve a grande chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Foi o ano passado. Esse ano aqui já perdeu. O ano passado teve a grande chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Santos ficou 5 rodadas
no Campeonato Brasileiro, jogando sem seus principais jogadores, 3 dos seus principais jogadores servindo a seleção brasileira. É só nesse país que acontece isso. É só nesse país que acontece isso, que você tem 3 jogadores servindo a seleção brasileira e os campeonatos rolando normalmente. O Corinthians acabou de jogar 3 rodadas sem os seus jogadores servindo a seleção brasileira e do Paraguai. Não, tá errado isso. Tá errado, cara. O Palmeiras também perdeu jogadores para a Venezuela e para a Colômbia. Tá errado, tá errado. Tem que parar. Na Europa é Não é assim. privilégio só do Palmeiras. Na Europa ou do Santos, nem do Corinthians. Na Europa, quando tem aqueles períodos de amistosos entre seleções, para-se os campeonatos. Quando tem eliminatória, para-se os campeonatos. Que tem de mudar, que precisa mudar. O que eu não concordo é que o Cuca precisa de tempo para treinar o Palmeiras. O Cuca é o atual campeão brasileiro pro Mas como é que você ensaia uma jogada, por exemplo? Como é que o Cuca chega lá e fala assim, gente, eu quero ensaiar uma jogada? Ele voltou para um lugar em que ele estava. Todo mundo voltou, ele, o Cuquinha, todo mundo voltou. Com os jogadores que foram campeões com ele. Você já viu que o futebol brasileiro acabou? Dificilmente você vê jogadas ensaiadas? Dificilmente. Raramente você vê uma jogada ensaiada. Mas você consegue perceber que o time é bem treinado. Raramente você consegue perceber que o Corinthians é um time bem treinado. Não, o Corinthians foi um time que encaixou. O técnico... Olha, o caso do Corinthians é uma aberração. O caso do... Você falou aqui do seu time, falou barbaridade do seu time aqui. Tecnicamente é muito ruim. Você falou do seu time... Você viu o jogo na Colômbia? Você falou barbaridade. De repente o cara chega e consegue dar uma liga. O Corinthians sente falta do Jadson, sente falta do Jô. Mas não sente a menor falta do Rodriguinho. Outro dia o Mano Menezes disse que o Rodriguinho é o melhor jogador em atividade no Brasil. Onde? Não, o Rodriguinho é um bom jogador. Não sim. É bom jogador. É um bom jogador. Não joga nada, Rodriguinho. Bom jogador. E o Romero também não joga nada. Bom jogador. O Corinthians fez a sua melhor partida do ano sem Rodriguinho e Romero. Tá bom, pegou o Vasco, que é um time fraquíssimo, horroroso. É um time para não cair o time do Vasco. Mas o Corinthians fez 5-2 no Vasco. Rodriguinho é um bom jogador. Sem Rodriguinho e sem Romero. Eu já falei para você que eu acompanho a carreira do Rodriguinho desde o tempo do América Mineiro. Já faz tempo. Por quê? Porque o Santos falou uma vez de contratar Rodriguinho. E aí eu passei a assistir os jogos do América Mineiro para ver quem era o Rodriguinho, que eu não conhecia. Comecei a assistir os jogos do América Mineiro e vi esse Rodriguinho jogar. Aí o Corinthians, que tem muito mais dinheiro do que o Santos não tem dinheiro. O Santos é um time pobre, um time médio. É um clube. Aliás, o time não, o time é muito bom. O clube é médio. Aí o Corinthians, que é um clube grande, tem muito dinheiro, foi lá e contratou o Rodriguinho. Viu que o Santos estava interessado, foi lá e contratou o Rodriguinho. Eu não sei porque o Rodriguinho ficou encostado no Corinthians um tempão. Faz tempo que o Rodriguinho está no Corinthians. Não, o Rodriguinho foi emprestado, inclusive, para o Grêmio, porque não deu certo. Então. Depois voltou para o Corinthians a pedido do Tite. É bom jogador. Num período de crise financeira do Corinthians. O Corinthians está sempre em crise financeira. Mas, olha, eu vi todos os jogos do Corinthians esse ano. O Corinthians sentiu falta na quarta-feira, além dos problemas da altitude, o Corinthians sentiu falta do Guilherme Arana, esse sim, bom de bola, do Maicon, esse sim, muito bom de bola, do Jadson e do Jô. Se o Jadson tivesse jogado e o Rodriguinho tivesse sido poupado, ninguém ia perceber a falta. Se o Jô tivesse jogado, ou se o Marquinhos Gabriel tivesse jogado no lugar do Romero, ninguém ia sentir a falta do Romero. E fundamentalmente, o Corinthians comprou o Casim e não pagou. A minha pergunta é, dá para devolver o Casim? Dá para devolver? Quem sabe o Curitiba Porque eu fico pensando no seguinte, o Curitiba é um time pequeno. O Curitiba não fez questão de manter o Casim. Vendeu barato o Casim para os padrões do futebol brasileiro. Vendeu por R$1 milhão. O Corinthians não pagou o Casim. Quando a gente compra um carro e não paga, o banco vem e toma, não é? Será que tem como o banco vir tomar o Casim do Corinthians? Quem sabe? Né? Será que tem? O Corinthians não pagou. Será que tem a possibilidade? O Casim não está jogando por quê, hein? O Casim não joga, né? Está contundido? O titular é o Jô, que tem jogado bem. Sim. O Casim não joga, o Casim é muito fraco. Muito fraco. Eu vi bons jogos do Casim no Curitiba. Mas só você. Não, vi. Mas lá no Campeonato Paranaense, com aqueles times do Paraná? O Campeonato Brasileiro do ano passado. Lembra que eu falei aqui outro dia do Pachequinho? Eu assisti vários jogos do Curitiba e esse Pachequinho me chamou a atenção. Bom treinador. E o Casim fez alguns bons jogos pelo Corinthians. Olha, eu tenho a esperança de que o Corinthians consiga vender nessa janela o Rodriguinho, o Romero e que o banco tome o Casim do Corinthians. Eu tenho esperança. O Casim foi contratado pelo Corinthians porque fez alguns bons jogos pelo Curitiba. Agora, o Corinthians perde muito do seu elenco
do seu fraco elenco no aspecto técnico. Se perdeu o Balbuena e deve perder, se perdeu o Arana e deve perder, se perdeu o Maicon e pode perder, aí o Corinthians perde muito. Agora, se vendeu o Rodriguinho, se vendeu o Romero... São Paulo? Ninguém quer comprar o Romero, Você não, viu mas se São Paulo? vendeu o Rodriguinho, São Paulo não tá muda vendendo nada. um jogador aí, rapaz. Tem umas coisas no futebol brasileiro que eu não entendo. O São Paulo precisando contratar, precisando reforçar o elenco, porque o elenco é ruim. Aqui, tá aqui, ó, vendeu aqui, ó. Vendeu Thiago Mendes, 34 milhões. Vendeu bem. São Fez Paulo um bom vendeu negócio, Thiago vendeu Mendes o para um volante. time francês por 34 milhões. Vendeu bem. Tá vendo? Vendeu bem. E o São Paulo ainda tem para vender o... Bom, Luiz Araújo saiu, David Neres saiu, João Schmidt saiu, o Maicon saiu, né? Foi vendido, o zagueiro Maicon. O Maicon foi vendido ao Galatasaray. São Paulo pagou caro pelo Maicon. Vendeu bem o Maicon? O clube soma 148 milhões arrecadados este ano aqui. Só de vendas. Contando os valores já recebidos mais bônus e metas, o clube soma em torno de 148 milhões arrecadados. Pois é, fez bons negócios. Negociou David Neres, Augusto Galvão, Lianco, Luiz Araújo, Maicon e agora o Thiago Mendes. E parece que vai sair também. Vai entender, né? Vai sair também o João Schmidt e tem a possibilidade do Rodrigo Caio sair, não é? Como é que você entende uma coisa dessa? Porque o São Paulo está precisando de dinheiro, como todos os times do Brasil estão. O São Paulo está endividado, Mas o São Paulo Palmeiras está tá endividado, precisando de dinheiro, não precisa contratar, meu. O Corinthians está muito endividado, o Flamengo continua endividado, o Fluminense deve, o Santos, todo mundo deve. Todo mundo deve. Aí quando o São Paulo tem a oportunidade de vender esses jogadores jovens e vender bem como vendeu, tá certo, o São Paulo tem que vender. Sob o ponto de vista de negócio, esse dinheiro entra, talvez não entre para reforçar os caixas do São Paulo Futebol Clube, talvez não entre para reforçar o time do São Paulo, porque o São Paulo tem contas a pagar, como o Corinthians também tem, como o Palmeiras também tem. E aí os times vendem, né? Agora, perceba como o Palmeiras vendeu bem o Gabriel Jesus. O Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus por mais de 100 milhões, um jogador. O São Paulo vendeu 5 ou 6 por 140 milhões. E quando o jogador aparece, digamos que o Gabriel Jesus quebrasse a perna jogando no Palmeiras e ficasse um ano afastado. É patrimônio do clube depreciando, então tá certo vender. Vendeu com 19 anos, ele apareceu, o Palmeiras vendeu. Como o David Neres. Você imagina que o David Neres vá virar um grande jogador? Tá certo o São Paulo de ter vendido. Não havia garantia nenhuma que ele fosse jogar no São Paulo, nem o Luiz Araújo. Resta saber o que vai fazer com o dinheiro da venda agora, né? Porque o time precisa ser reforçado. O problema é o seguinte, mesmo que tenha todos esses 148 milhões na mão, vai contratar quem? O Diego Souza? Palmeiras está atrás do Diego Souza, velho. Que é isso? É o futebol realmente brasileiro. A gente acompanha e discute aqui o que nós estamos discutindo, porque a gente gosta de futebol, né? Quem já bateu sua bolinha alguma vez na vida, quem já correu atrás de uma bolinha, gosta do futebol, manifesta ainda algum prazer mas eu vou te contar, hein? Você sabe que o Diego Souza, eu acho que tem a cara do Corinthians. Independente dele voltar agora para o Palmeiras, eu acho que o Diego Souza tem a cara do Corinthians. Tem. Mas ele é um jogador que é uma bomba relógio. O perfil dele é... Mas agora eu acho que ele está mais assentado. Uma bomba relógio, a gente não sabe o que vai acontecer assentado, nele. Caio. Ele está mais assentado. Quanto tempo você não ouve o Diego Souza envolvido e não vê o Diego Souza envolvido em alguma confusão? Mas você se lembra que recentemente ele saiu do esporte, veio para o Fluminense até pra e ficou no brasileira. Fluminense questão de 1 ou 2 meses e voltou para o esporte? Mas às vezes aconteceu algum problema lá. É. Ele não tem se envolvido em confusão, não. Até na seleção brasileira foi parar. Atua pela seleção brasileira. É bom jogador, né? É bom claro. jogador. Infelizmente, eu lamento profundamente aquele gol que ele não marcou contra o Corinthians, né? Jogando pelo Vasco. No ano em que o Corinthians foi campeão da Libertadores. Todo mundo diz que houve o desvio do Cássio, mas não houve. Eu vi aquele ele lance errou mesmo. 300 vezes, o Cássio não tocou naquela bola. Ele errou mesmo, ele perdeu o gol. Não tocou na bola. Ele perdeu. Eu estava no Pacaembu, só que eu não estava de frente para o lance, eu estava ao lado, na arquibancada do Pacaembu. Infelizmente. Eu posso afirmar que o Cássio não tocou naquela bola. Não tocou não. Ele perdeu o gol mesmo. E atribuíram ao Cássio uma defesa que salvou. Não, o Cássio se esticou, como qualquer goleiro faria, mas o Cássio não Pode tocou até na ter bola. atrapalhado o senso de, né?
com aquele tamanhão todo dele, né? Pode até ter atrapalhado o Diego Souza, mas de alguma forma tem influenciado no erro do Diego Souza. Mas o Diego Souza errou, perdeu o gol, Perdeu o senhor. gol. Perdeu o gol feitíssimo, né? Perdeu o gol que o Emerson Sheik não perdeu na final, né? Exatamente. Contra o Boca Juniors. E que o Emerson Sheik não perdeu lá na Vila Belmiro contra o Santos. Não perdeu. Coisas- Emerson Sheik, coisas do futebol. que tem uma macaca e que hoje joga pela macaca. Na macaca, exatamente. E que fez gol agora no meio de semana. É bom jogador. Bom, Eu gosto dele. muito bem. Bom final de semana, Ivan. Ô, Caio Bortolã, bom, seu time joga com quem esse final de semana? Contra o Botafogo. Botafogo Carioca. Tá certo. Boa sorte pro seu time, viu? Obrigado. O seu joga contra? O meu joga contra o Atlético de Goiás. Santos ganha do Atlético de Goiás, o Corinthians ganha do Botafogo, Palmeiras e Grêmio, o Grêmio ganha o jogo. E o São Paulo joga contra quem? Se a gente continuar naquela sina, nós vamos perder até pro Atlético de Goiás. Não, não vai perder. O Santos vai ganhar do Atlético de Goiás. São Paulo não sei com quem São joga. Paulo joga não. contra quem? Não sei com quem que o São Paulo joga. Nem o Palmeiras também não sei com quem o Palmeiras joga. Mas boa sorte a eles todos. Palmeiras é contra o Grêmio. Sábado, amanhã. De novo? É. É. E amanhã tem Inter De novo, e Audax pela Copa Paulista, que vai começar amanhã no Limeirão. Verdade. Eu vou torcer pro Santos B. Santos B vai jogar a Copa Paulista, São mas Paulo B também. o Leão, sendo campeão da Copa Paulista, pode disputar no ano que vem a Copa do Brasil ou, quem sabe, voltar a um campeonato nacional, Quem sabe? ao Campeonato Brasileiro da Série D. Tomara. Então, a Copa Paulista tem sim o seu charme, tem sim a sua importância. Vamos torcer para que o Leão vá bem na Copa Paulista. Grande abraço, Caio. Até Um segunda. abraço, bom final de semana, Ivan. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que